Segundo a Bíblia, a gente aprende que Deus é bom. Mas por que Ele deixa as coisas ruins acontecerem no mundo? Hoje vou contar o que os livros sagrados falam sobre passar por momentos difíceis e por que Deus deixa isso acontecer. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, mas fica até o final, que vai ter uma mensagem especial de Deus, eu tenho certeza, em nome de Jesus, para abençoar a tua vida. Sabe, é difícil falar sobre coisas complicadas como sofrimento, porque as pessoas interpretam de jeitos diferentes, especialmente aquelas que não acreditam em Jesus. Outro dia vi uma frase numa rede social que falava assim: se eu pudesse impedir alguém de machucar uma criança, eu faria isso. Essa é a diferença entre mim e Deus. Uma frase forte, não é? Ela sugere que Deus deixa o sofrimento acontecer porque talvez ele não exista ou porque não é bom. Outra frase dizia: a Bíblia é tão verdadeira e prova que algo existe quanto a revistinha do Homem-Aranha prova que o Homem-Aranha existe. Muita gente pensa que a Bíblia é só um livro de histórias inventadas e é complicado lidar com essas ideias, mas a gente vai tentar entender juntos. É perfeitamente compreensível que existam esses questionamentos. Muitos que hoje são cristãos já passaram por momentos onde talvez tenham se questionado sobre diversos tópicos e passagens bíblicas. Mas existem muitos motivos para as pessoas acreditarem em Jesus, óbvio. Não estão todos malucos, não são todos idiotas. Então, fica comigo que eu vou te dizer por que as pessoas creem em Deus, mesmo com tanta coisa contrária. Imagina você em um leito de hospital, com câncer, no intestino, uma bolsa de colostomia, no meio dos anos 90. Naquela época era raro saber de alguém que se curasse de câncer. Você tem um exame no outro dia para ver como está a situação. Missionários que vão ao hospital orar pelos doentes pedem para orar por você. Você não acredita em nada e nunca deixa eles orarem por você, sempre quando vão lá. Mas dessa vez você está sabendo que é o fim. Talvez mandem você para casa, para morrer em casa, passar os últimos dias com a sua família. Então naquele dia você aceita a oração dos missionários. E no resultado do exame, no outro dia, você não tem mais nada. O câncer sumiu. Essa é uma história real. Aconteceu com uma senhora que estava internada ao lado da minha mãe. Ela se converteu e anos depois nos encontramos e ela contou essa história. História que teve um papel fundamental na minha conversão há quase 25 anos. Minha mãe infelizmente faleceu de câncer no pulmão. Mas antes de você se perguntar por que Deus salva uns e não outros, vou te contar outra história. As barreiras que o diabo coloca na nossa frente para que a gente não avance no conhecimento da verdade são muito claras. Deus não existe, a Bíblia é uma fantasia, o diabo não existe e, se Deus existir, ele não é bom, porque ele permite tanto sofrimento no mundo. Mas não é só isso. Vamos adicionar na receita uma tonelada de argumentos usados pelo diabo, que é o comportamento de algumas pessoas que se dizem de Deus e coisas esquisitas que acontecem em algumas igrejas, para fazer as pessoas pensarem que absolutamente tudo envolvido com o evangelho e com a fé é uma enrolação, uma forma de enganar, manipular, controlar ou pegar dinheiro das pessoas. O diabo usa esses acontecimentos e polêmicas e picuinhas e discussões. Algo acontece com alguém ou com uma igreja e generaliza, colocando tudo e todos no mesmo pacote, como se nada e ninguém prestasse. Se além de tudo isso, você ainda pegar a ciência e comparar com o texto sagrado, aos olhos humanos você já trava no início do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Não podemos esquecer que a interpretação dos textos bíblicos para um descrente é quase que impraticável. Vou dar exemplos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uma pessoa pode dizer, foi o Big Bang. O crente diz, Deus causou o Big Bang. Mas então quem criou Deus? Ora, ele não existe, ele é, não tem início nem fim, está fora do tempo. Ele criou tudo, sabe tudo. Não há evidências para comprovar o que você está falando. Já no versículo 3 do mesmo livro de Gênesis, então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Um descrente pode ler isso, como eu já vi na internet alguém criticando, dizendo assim, Deus precisou criar a luz para ver que era boa? Ele não sabe tudo? As pessoas não creem e muitos vão para a internet compartilhar conteúdo como se tivesse descoberto a roda, dizendo que Deus não existe, que a Bíblia é fake news.
As pessoas esperam que alguém prove a elas a existência de Deus, ou por um debate, ganhem argumentos, mas com toda sinceridade não é assim que funciona. Deus nos ama e quer intimidade com a gente. Diante disso, ao invés de julgar a Deus, seria muito bom que as pessoas com humildade fechassem a porta do quarto, ajoelhassem e falassem com Ele, que Ele mesmo responderia de acordo com a fé da pessoa que está orando. Mas querem questionar e até julgar o próprio Deus. Infelizmente, esse é um comportamento comum. Mas pensa comigo, enquanto Moisés estava no topo do monte, o povo de Deus, que acampava ao redor do monte, pôde ver uma manifestação da presença de Deus. E essa manifestação foi impressionante, envolveu fenômenos como fogo, fumaça e trovões. Logo, logo, estavam adorando um bezerro de ouro. Enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, após saírem do Egito, Deus os guiou de maneiras muito especiais. Durante o dia, uma coluna de nuvem ia diante do povo. E durante a noite, uma coluna de fogo. O que aconteceu com eles? Fizeram muita coisa errada. Salomão, com toda a sua sabedoria, depois de passar por... O que ele viu? Viu descer fogo do céu, consumir o holocausto, os sacrifícios, a glória do Senhor encher o templo que ele tinha acabado de construir, e ele adorou outros deuses depois disso, depois de ver a glória do Senhor no templo. A história bíblica é cheia desses ciclos. O povo está com Deus, se afasta, vai no fundo do poço, volta para Deus, Deus abençoa, perdoa, e o ciclo continua. A próxima geração peca, o homem se desvia, e o homem costuma, infelizmente, ficar nessa posição de humildade, geralmente quando está no fundo do poço. É ou não é? Quebrou, não tem dinheiro, está doente, drogas, casamento indo para o ralo. Pode nomear aí a desgraça que for. Só nesse fundo de poço a pessoa bota as mãos na cabeça e diz: ai meu Deus do céu, aí lembra de Deus, não é? Óbvio, a pessoa que vive sem Deus. Chora, implora e etc. Quando está em situação de extrema vulnerabilidade, a pessoa se coloca na posição de humildade, busca a Deus, Deus age quando há entrega verdadeira e sincera, um coração humilde, arrependido, temeroso a Deus, e a pessoa vivencia algo extraordinário e crê. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20 diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Isso implica que a pregação do evangelho vai além de simplesmente falar sobre princípios e ensinamentos. Ela está ligada a uma manifestação do poder de Deus para transformar vidas. O poder do Espírito Santo para impactar vidas, curar, libertar do pecado e trazer uma mudança verdadeira. Poder espiritual e sobrenatural, que vai além das palavras e alcança o coração das pessoas, com o poder de Deus. Milagres, sinais, dons espirituais. Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Por que Deus salva do sofrimento uns e não outros? Por que gente boa sofre e gente não tão boa se dá bem na vida? Não deixa o diabo te cegar. Deus permite o sofrimento porque Ele pode usar o sofrimento para o que Ele quiser. Ele é Deus. Você não tem condições de julgar a Deus ou sequer entender por que Ele faz o que faz. O sofrimento pode ser usado para nos disciplinar, ensinar, repreender e para qualquer objetivo dentro do propósito de Deus, inclusive para que o nome dele seja glorificado. Os discípulos de Jesus perguntaram: por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Está escrito que Deus se compadece de quem Ele quiser e tem misericórdia de quem Ele quiser. O texto sagrado também diz que não podemos comparar esse sofrimento com a glória que virá. Deus determinou que o homem escolhe seguir ou não o seu caminho, vindo depois da morte o juízo. O sofrimento só é entendido quando nos tornamos pessoas espirituais. Está escrito: o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O Espírito Santo é quem convence o pecador. Não é a argumentação, o debate. Se renda para Deus, deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Se você tem alguma dúvida ou precisa de qualquer coisa na vida, busque em Deus. Fecha a porta do teu quarto, dobra os teus joelhos e fala com Ele. Em nome de Jesus, você vai se surpreender
com o que Deus vai fazer na tua vida. Vai haver mudança, transformação, conversão e a revelação das verdades espirituais. Deus te abençoe.